No coração da América do Sul repousa um país marcado pelo contraste entre a imponência de suas montanhas e a vastidão de suas florestas, o Peru. Esta terra, que testemunhou a ascensão de uma das civilizações mais fascinantes da história humana, os Incas, permanece até hoje como um cenário de majestosa beleza e riquezas naturais e culturais inestimáveis. Milhares de anos antes da chegada dos espanhóis, povos indígenas já habitavam as vertentes íngremes dos Andes e a densa Amazônia peruana, desenvolvendo culturas resilientes intimamente ligadas à terra, ao clima rigoroso e aos ritmos da natureza. Ao erguer os olhos para além das nuvens, avistam-se os colossos rochosos da Cordilheira dos Andes, guardiões eternos do Peru. As montanhas são mais do que meras paisagens. São consideradas entidades sagradas, as apus, protetoras dos povos altos-andinos. As comunidades camponesas que vivem nesses cumes mantêm viva uma relação de profundo respeito e gratidão com as montanhas, celebrando rituais ancestrais em oferenda à Mãe Terra, a Pachamama. O calendário agrícola segue o pulso das chuvas, do frio e das estrelas, e até o plantio da batata, alimento básico andino, é celebrado como um ato sagrado que une gerações. Das aldeias que pontilham as encostas, em meio a campos verdejantes, crianças caminham pelas trilhas sob o sol e a neblina, herdeiras de saberes transmitidos há séculos. São guardiões silenciosos de uma cultura cuja essência resiste diante das intempéries e do tempo. O trabalho diário nos campos permite que tradições antigas se perpetuem. O cultivo em terraços, a irrigação engenhosa, a colheita feita à mão. Cada detalhe da vida nos Andes reflete uma adaptação harmoniosa ao ambiente, um equilíbrio delicado entre homem e natureza. No chão e nas pedras, inscrições e muralhas recordam os feitos dos Incas, mestres de uma engenharia e arquitetura avançadas. Cidades como Cusco, outrora umbigo do mundo andino, e a enigmática Machu Picchu revelam o poderoso vínculo espiritual dos habitantes com as montanhas e rios. O próprio traçado dessas cidades segue princípios cósmicos, alinhando-se com os solstícios e equinócios, numa singela dança entre o humano e o divino. Mas o Peru muito ultrapassa as vertigens da altitude. Descendo do altiplano, as montanhas perdem-se gradualmente em vales férteis, dando origem ao manto verde e espesso da Amazônia peruana. A floresta, pulsante e misteriosa, cobre quase 2/3 do território nacional. Aqui, outro mundo se descortina, o das árvores majestosas, dos rios volumosos e dos reinos inexplorados, repletos de sons, cores e aromas. No interior da selva, comunidades indígenas como os Axaninca, Shipibo-Conibo e Awajum tornaram-se verdadeiros guardiões da floresta. Para eles, a Amazônia é mãe, abrigo, templo e fonte de vida. A floresta fornece tudo: alimento, água, remédios sagrados e o contexto para os mitos e lendas que orientam a existência de cada geração. O respeito à biodiversidade não é apenas uma escolha ou tradição. É questão de sobrevivência e princípio ético fundamental. A relação única destes povos com a mata ensina ao mundo valores essenciais de conservação e sustentabilidade. Eles sabem que cada árvore cortada, cada animal caçado, deve ser retribuído com respeito e equilíbrio. Os saberes tradicionais, passados através de histórias e canções, contêm mapas de rotas fluviais, propriedades de plantas medicinais e os ciclos de reprodução dos animais. Em tempos de mudanças climáticas e ameaças crescentes à floresta, estes guardiões se destacam como verdadeiros protetores do futuro da humanidade. No cotidiano da floresta, o tempo corre em outro ritmo. Ao amanhecer, canoas deslizam suavemente pelos rios enevoados em busca de peixes, enquanto as vozes dos pássaros anunciam um novo dia. Plantas como a ayahuasca e o urucum não são apenas recursos naturais, mas portais para o conhecimento ancestral e o equilíbrio espiritual. Nessas terras, a ciência moderna reconhece aliados valiosos. Inúmeras espécies com potencial medicinal ainda aguardam ser estudadas, e a sabedoria dos povos indígenas é parte essencial da preservação desse patrimônio. A conexão intrínseca entre Andes e Amazônia não é apenas geográfica, mas cultural e simbólica. Povos de ambas regiões compartilham mitos, rituais e uma visão de mundo marcada pelo respeito aos ciclos naturais. No Peru, resistir é sinônimo de celebrar a diversidade, das vestes multicoloridas dos Quechua aos motivos vibrantes pintados em cerâmicas Shipibo,
A língua e a arte expressam um sentimento de pertença e continuidade. Nos mercados das cidades andinas, mulheres vendem folhas de coca, tecidos finamente bordados e instrumentos musicais típicos. Os homens conduzem lhamas carregadas de mercadorias ou deslocam-se para o trabalho nas minas. Apesar dos desafios modernos, como a expansão agropecuária, mineração e desmatamento, a luta pelo reconhecimento dos direitos territoriais e culturais das comunidades tradicionais ganha força, impulsionando movimentos sociais e parcerias inovadoras. Em cada região peruana, há histórias de resistência e renovação. Jovens lideranças indígenas conquistam espaços em universidades, nas redes sociais e até na política, construindo pontes entre o saber ancestral e as demandas contemporâneas. Cientistas, ativistas e agricultores trabalham juntos para proteger nascentes, reflorestar áreas degradadas e valorizar o patrimônio genético das culturas nativas. Para o Peru, ser guardião significa mais do que preservar paisagens deslumbrantes. É ato de coragem, sabedoria e esperança. É reconhecer que as montanhas respiram e falam, que a floresta abriga segredos cruciais para toda a humanidade, que a riqueza maior não está apenas no que a terra fornece, mas na forma com que as pessoas se relacionam com ela. Encantador e desafiador, o Peru segue como terra de encontros, onde ciência, tradição e sonho dialogam através do tempo. Do alto dos Andes ao tapete verde da Amazônia, o legado dos guardiões peruanos ecoa, convidando o mundo a repensar suas relações com a natureza e a celebrar a diversidade como fonte de vida e inspiração. Aqui, o futuro se constrói com raízes fundas e olhar voltado para o horizonte. Os Andes vigiam, a floresta protege e o povo do Peru resiste, ensinando-nos o verdadeiro significado de pertencer à terra. Herança dos povos andinos e amazônicos. Nas terras místicas do Peru, onde os picos nevados tocam os céus e os rios serpenteiam pela floresta densa, vivem povos que guardam uma herança ancestral forjada muito antes da chegada dos conquistadores europeus. Essa herança não está apenas nas ruínas de pedra ou nas trilhas incas esculpidas nas montanhas. Ela respira nos cantos, nas mãos calejadas, nos rituais, nas palavras e na forma como esses povos enxergam o mundo. Os Andes e a Amazônia peruana abrigam uma impressionante diversidade de culturas indígenas. Povos como os Quechuas, Aimaras, Axanincas, Xipibos, Conibos, Auajum e muitos outros mantêm viva uma cosmovisão que vê a natureza não como um recurso, mas como um ser vivo, mãe e mestra. Na língua Quechua, a mais falada entre os povos andinos, a palavra Pachamama, Mãe Terra, resume a essência dessa conexão espiritual e cotidiana com o meio ambiente. A alma dos Andes. Nas regiões altas da Cordilheira dos Andes, os camponeses descendentes dos Incas seguem cultivando a terra como seus antepassados o faziam há séculos. Batata, milho, quinoa e quiwixa não são apenas alimentos. São oferendas e parte de um sistema agrícola baseado no respeito aos ciclos naturais. A prática dos aylus, comunidades agrárias coletivas, ainda sobrevive, mantendo um modo de vida em que a terra é um bem comum e o trabalho é dividido entre todos. O tempo nos Andes não é apenas cronológico, mas cíclico. Cada estação é marcada por rituais e festas, como o Inti Raymi, celebração do solstício de inverno que homenageia o deus Sol, Inti, e reafirma os laços entre os seres humanos, os deuses e a natureza. Apesar das duras condições de vida nas altitudes, a sabedoria andina resiste com força. Os anciãos, considerados bibliotecas vivas, transmitem o conhecimento oralmente. Histórias de origem, mitos das montanhas sagradas, segredos das plantas medicinais e a arte de ler os sinais da natureza. O voo das aves, o ritmo das chuvas, a direção do vento. Coração da floresta. Mais ao leste, na vasta floresta amazônica peruana, outra herança pulsa com a batida dos tambores e o sopro dos xamãs. Os povos da selva possuem um conhecimento profundo da biodiversidade. Para eles, cada planta tem um espírito, cada rio carrega uma canção, e os animais são irmãos com quem se compartilha a vida. Os Xipibos Conibos, por exemplo, são mestres da medicina natural e da arte visionária. Seus tecidos e cerâmicas trazem desenhos que representam canções sagradas, chamadas de ícaros, usadas nos rituais de cura com plantas como a ayahuasca. Esses padrões, complexos e hipnóticos,
não são apenas decoração. São mapas espirituais que contam histórias, curam doenças e conectam mundos. Já os Axanincas, um dos maiores grupos indígenas da Amazônia peruana, enfrentam há décadas ameaças de invasão territorial, mas continuam praticando a pesca, a caça e a agricultura de forma sustentável, plantando mandioca, banana e milho em harmonia com a floresta. Eles ensinam que cuidar da mata é proteger os espíritos que nela habitam, e a si mesmos. Sabedoria em risco. A herança desses povos, no entanto, vive sob constante ameaça. O avanço da mineração ilegal, do desmatamento, do narcotráfico e de grandes empreendimentos energéticos coloca em risco tanto a biodiversidade quanto os modos de vida tradicionais. Muitos jovens indígenas enfrentam hoje o dilema de permanecer em suas comunidades ou migrar para as cidades, onde frequentemente sofrem discriminação e perdem o vínculo com suas raízes. Ainda assim, há uma força que resiste. Nas comunidades, mulheres e homens se organizam para defender seus territórios, revitalizar suas línguas, registrar suas histórias e ensinar às novas gerações que ser indígena é motivo de orgulho. Iniciativas lideradas pelos próprios povos, muitas vezes em parceria com universidades e ONGs, vêm fortalecendo essa herança viva. Legado para o mundo. A herança dos povos andinos e amazônicos é um presente não apenas para o Peru, mas para toda a humanidade. Em tempos de crise ambiental e mudanças climáticas, seus saberes oferecem caminhos para repensar o nosso modo de viver no planeta. Eles nos ensinam que a Terra não é mercadoria, mas mãe, que progresso sem equilíbrio leva à destruição, e que ouvir os mais antigos pode ser o primeiro passo para curar o futuro. Nas palavras de um ancião Quechua, não somos donos da montanha, ela nos permite viver em seus ombros. Se a tratarmos com respeito, ela continuará nos dando água, sombra e força. Se a ferirmos, ela nos virará as costas. A herança dos povos indígenas do Peru está viva, nos cantos da floresta, nos ventos das montanhas e na memória de quem resiste. Cabe a todos nós escutar lutas e alianças dos guardiões da terra. Nas profundezas da floresta amazônica e entre os vales sagrados da Cordilheira dos Andes, existem homens, mulheres e comunidades inteiras que lutam todos os dias para proteger algo que não pertence apenas a eles, mas ao mundo inteiro, a terra viva. No Peru, essas pessoas são conhecidas como guardiões da terra, indígenas e camponeses que resistem contra ameaças antigas e novas, armados com flechas, sabedoria ancestral e uma fé inabalável na harmonia entre o ser humano e a natureza. Essa história é marcada por resistência, coragem e alianças inesperadas. Não começa hoje. Ela é antiga como os cantos das montanhas, mas é agora que sua urgência grita mais alto. O eco de uma invasão. Desde os tempos da colonização espanhola, os povos originários do Peru enfrentam invasões que tomam não apenas suas terras, mas também tentam apagar suas línguas, crenças e modos de vida. Primeiro vieram os conquistadores, depois os colonos. E nos tempos modernos, chegaram as empresas madeireiras, mineradoras ilegais, narcotraficantes e até projetos de infraestrutura patrocinados por governos e grandes corporações. Terras sagradas foram demarcadas como vazias, rios foram desviados, árvores centenárias foram tombadas por máquinas que não conhecem o silêncio da floresta. E muitos guardiões tombaram também, não por doença ou idade, mas por balas disparadas contra aqueles que ousaram dizer não. Entre os nomes que ecoam nas marchas e nos grafites de resistência, está o de Edwin Chota, líder Axaninca, assassinado em 2014, junto com 3 companheiros, por denunciar madeireiros ilegais em sua terra natal, Alto Tamaia. Chota acreditava que os documentos poderiam proteger seu povo. Ele marchou quilômetros até Lima, exigindo reconhecimento territorial. Morreu antes de ver o título da terra entregue, mas seu grito ainda ecoa. Uma nova geração de protetores. Apesar das perdas, as comunidades não se renderam. Pelo contrário, uma nova geração de líderes indígenas e camponeses tem surgido, muitos deles jovens e mulheres, armados não apenas com bordunas e cantos, mas com celulares, redes sociais, documentos legais e articulações globais. Povos como os Wampis e Achuar, por exemplo, formaram governos autônomos em suas regiões da Amazônia peruana
criando seus próprios sistemas de vigilância territorial com drones e mapas digitais. Eles dizem com firmeza: somos nações vivas com direito de nos autogovernar. Já nas montanhas, comunidades quechuas organizadas em rondas campesinas têm atuado como guardiãs do território, impedindo o avanço de mineradoras que ameaçam lagos e nascentes sagradas. Algumas dessas comunidades enfrentam processos judiciais, mas continuam resistindo porque sabem que a água e o solo que defendem são a base da vida para milhares de pessoas, muito além de seus vilarejos. As alianças inesperadas. Nos últimos anos, essas lutas deixaram de ser isoladas. Elas cruzaram fronteiras e uniram vozes distantes. Indígenas do Peru têm se conectado com líderes de outros países amazônicos, com ambientalistas europeus, com juristas internacionais e até com cientistas que reconhecem a importância dos territórios indígenas para conter o aquecimento global. Organizações como a COICA, coordenadora das organizações indígenas da Bacia Amazônica, e a AIDECEP, Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana, têm fortalecido essas redes. Elas não só denunciam crimes ambientais, como também propõem soluções baseadas nos conhecimentos tradicionais. Reflorestamento com plantas nativas, educação bilíngue, manejo sustentável e reconhecimento jurídico dos direitos da natureza. Essas alianças também têm chegado às grandes conferências mundiais. Em eventos como a COP, líderes indígenas do Peru têm usado penas e microfones para dizer: nós não somos vítimas, somos soluções. A sabedoria guardada em suas palavras desafia os modelos de desenvolvimento que priorizam lucro e destruição. A batalha legal e espiritual. A luta não é apenas territorial, é espiritual, cultural e jurídica. Muitos povos enfrentam batalhas nos tribunais para ver seus territórios demarcados, seus rios livres e seus direitos reconhecidos. Outros lutam para manter vivas suas línguas. Os mostones e práticas de cura que estão sendo apagadas pela pressão da urbanização e da colonização mental. Mas há vitórias. Em 2021, a justiça peruana ordenou a titulação do território do povo Cacataibó, pressionado pelo narcotráfico. Em 2022, os Awajum conseguiram barrar um projeto de mineração de ouro em sua terra. Essas conquistas, embora lentas e muitas vezes cercadas de ameaças, mostram que a resistência dá frutos. Ao mesmo tempo, a espiritualidade desses povos continua sendo um escudo invisível. Rituais com a Pachamama, oferendas aos apos, espíritos das montanhas, dietas com plantas de poder e cantos sagrados mantêm o equilíbrio entre o visível e o invisível. A força que vem da floresta e das montanhas sustenta a coragem de seguir lutando. O futuro que se constrói juntos. A pergunta que ecoa agora não é apenas como proteger os guardiões da terra, mas também como nos tornamos aliados deles. A resposta está na escuta, na solidariedade, no apoio às causas indígenas e na pressão por políticas públicas que respeitem os direitos coletivos. Está também em reconhecer que essa luta não é apenas deles, é nossa. Pois se a floresta cai, o mundo sufoca. Se a água seca, todos sentimos sede. Se a terra morre, todos perdemos o chão. No coração do Peru, há guardiões de pedra, folhas e sonhos que não desistem. Eles enfrentam corporações, governos, madeireiros e até a morte. E fazem isso com o peito erguido, porque sabem que estão defendendo algo sagrado, o direito de existir em harmonia com a terra. Que seus cantos continuem ecoando, que suas alianças se fortaleçam, que sua luta seja cada vez mais também a nossa.